Seção 3 da destituição da tutela. Artigo 164. Na destituição da tutela, observar-se-á o procedimento para a remoção de tutor previsto na Lei Processual Civil e, no que couber, o disposto na seção anterior. Seção 4 da colocação em família substituta. Artigo 165. São requisitos para a concessão de pedidos de colocação em família substituta, inciso 1, qualificação completa do requerente e de seu eventual cônjuge ou companheiro com expressa anuência deste. 2. Indicação de eventual parentesco do requerente e de seu cônjuge ou companheiro com a criança ou adolescente, especificando se tem ou não parente vivo. 3. Qualificação completa da criança ou adolescente e de seus pais, se conhecidos. 4. Indicação do cartório onde foi inscrito o nascimento, anexando, se possível, uma cópia da respectiva certidão. 5. Declaração sobre a existência de bens, direitos ou rendimentos relativos à criança ou ao adolescente. Parágrafo único. Em se tratando de adoção, observar-se-ão também os requisitos específicos. Artigo 166. Se os pais forem falecidos, tiverem sido destituídos ou suspensos do poder familiar, ou houverem aderido expressamente ao pedido de colocação em família substituta, este poderá ser formulado diretamente em cartório, em petição assinada pelos próprios requerentes, dispensada a assistência de advogado. Parágrafo 1º. Na hipótese de concordância dos pais, o juiz, inciso 1, na presença do Ministério Público, ouvirá as partes devidamente assistidas por advogado ou por defensor público para verificar sua concordância com a adoção, no prazo máximo de 10 dias, contado da data do protocolo da petição ou da entrega da criança em juízo, tomando por termo as declarações. E 2. Declarará a extinção do poder familiar. Segundo, o consentimento dos titulares do poder familiar será precedido de orientações e esclarecimentos prestados pela equipe interprofissional da Justiça da Infância e da Juventude, em especial no caso de adoção, sobre a irrevogabilidade da medida. Terceiro, são garantidos a livre manifestação de vontade dos detentores do poder familiar e o direito ao sigilo das informações. Quarto, o consentimento prestado por escrito não terá validade se não for ratificado na audiência a que se refere o parágrafo 1º deste artigo. Quinto, o consentimento é retratável até a data da realização da audiência especificada no parágrafo 1º deste artigo e os pais podem exercer o arrependimento no prazo de 10 dias, contado da data de prolação da sentença de extinção do poder familiar. Sexto, o consentimento somente terá valor se for dado após o nascimento da criança. Sétimo, a família natural e a família substituta receberão a devida orientação por intermédio de equipe técnica interprofissional a serviço da Justiça da Infância e da Juventude, preferencialmente com apoio dos técnicos responsáveis pela execução da política municipal de garantia do direito à convivência familiar. Artigo 167. A autoridade judiciária, de ofício ou a requerimento das partes ou do Ministério Público, determinará a realização de estudo social ou, se possível, perícia por equipe interprofissional, decidindo sobre a concessão de guarda provisória, bem como, no caso de adoção, sobre o estágio de convivência. Parágrafo único.
Deferida a concessão da guarda provisória ou do estágio de convivência, a criança ou adolescente será entregue ao interessado, mediante termo de responsabilidade. Artigo 168. Apresentado o relatório social ou o laudo pericial e ouvida, sempre que possível, a criança ou adolescente, dar-se-á vista dos autos ao Ministério Público pelo prazo de 5 dias, decidindo a autoridade judiciária em igual prazo. Artigo 169. Nas hipóteses em que a destituição da tutela, a perda ou a suspensão do poder familiar constituir pressuposto lógico da medida principal de colocação em família substituta, será observado o procedimento contraditório previsto nas seções 2 e 3 deste capítulo. Parágrafo único. A perda ou a modificação da guarda poderá ser decretada nos mesmos autos do procedimento, observado o disposto no artigo 35. Artigo 170. Concedida a guarda ou a tutela, observar-se-á o disposto no artigo 32 e, quanto à adoção, o contido no artigo 47. Parágrafo único. A colocação de criança ou adolescente sob a guarda de pessoa inscrita em programa de acolhimento familiar será comunicada pela autoridade judiciária à entidade por este responsável no prazo máximo de 5 dias. Seção 5 da apuração de ato infracional atribuído a adolescente. Artigo 171. O adolescente apreendido por força de ordem judicial será, desde logo, encaminhado à autoridade judiciária. Artigo 172. O adolescente apreendido em flagrante de ato infracional será, desde logo, encaminhado à autoridade policial competente. Parágrafo único. Havendo repartição policial especializada para atendimento de adolescente e em se tratando de ato infracional praticado em coautoria com maior, prevalecerá a atribuição da repartição especializada, que, após as providências necessárias e conforme o caso, encaminhará o adulto à repartição policial própria. Artigo 173. Em caso de flagrante de ato infracional cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa, à autoridade policial, sem prejuízo do disposto nos artigos 106, parágrafo único e 107, deverá, inciso 1, lavrar auto de apreensão, ouvidos as testemunhas e o adolescente. 2. Apreender o produto e os instrumentos da infração. 3. Requisitar os exames ou perícias necessários à comprovação da materialidade e autoria da infração. Parágrafo único. Nas demais hipóteses de flagrante, a lavratura do auto poderá ser substituída por boletim de ocorrência circunstanciada. Artigo 174. Comparecendo qualquer dos pais ou responsável, o adolescente será prontamente liberado pela autoridade policial, sob termo de compromisso e responsabilidade de sua apresentação ao representante do Ministério Público, no mesmo dia ou, sendo impossível, no primeiro dia útil imediato, exceto quando, pela gravidade do ato infracional e sua repercussão social, deva o adolescente permanecer sob internação para a garantia de sua segurança pessoal ou manutenção da ordem pública. Artigo 175. Em caso de não liberação, a autoridade policial encaminhará, desde logo, o adolescente ao representante do Ministério Público, juntamente com cópia do auto de apreensão ou boletim de ocorrência.
Parágrafo 1º. Sendo impossível a apresentação imediata, a autoridade policial encaminhará o adolescente à entidade de atendimento, que fará a apresentação ao representante do Ministério Público no prazo de 24 horas. Segundo, nas localidades onde não houver entidade de atendimento, a apresentação far-se-á pela autoridade policial. A falta de repartição policial especializada, o adolescente aguardará a apresentação em dependência separada da destinada a maiores, não podendo, em qualquer hipótese, exceder o prazo referido no parágrafo anterior. Artigo 176. Sendo o adolescente liberado, a autoridade policial encaminhará imediatamente ao representante do Ministério Público cópia do auto de apreensão ou boletim de ocorrência. Artigo 177. Se, afastada a hipótese de flagrante, houver indícios de participação de adolescente na prática de ato infracional, a autoridade policial encaminhará ao representante do Ministério Público relatório das investigações e demais documentos. Artigo 178. O adolescente a quem se atribua a autoria de ato infracional não poderá ser conduzido ou transportado em compartimento fechado de veículo policial em condições atentatórias à sua dignidade ou que impliquem risco à sua integridade física ou mental, sob pena de responsabilidade. Artigo 179. Apresentado o adolescente, o representante do Ministério Público, no mesmo dia e à vista do auto de apreensão, boletim de ocorrência ou relatório policial, devidamente autuados pelo cartório judicial e com informação sobre os antecedentes do adolescente, procederá imediata e informalmente à sua oitiva e, em sendo possível, de seus pais ou responsável, vítima e testemunhas. Parágrafo único. Em caso de não apresentação, o representante do Ministério Público notificará os pais ou o responsável para a apresentação do adolescente, podendo requisitar o concurso das polícias civil e militar. Artigo 180. Adotadas as providências a que alude o artigo anterior, o representante do Ministério Público poderá, inciso 1, promover o arquivamento dos autos, 2, conceder a remissão, 3, representar a autoridade judiciária para a aplicação de medida socioeducativa. Artigo 181. Promovido o arquivamento dos autos ou concedida a remissão pelo representante do Ministério Público, mediante termo fundamentado, que conterá o resumo dos fatos, os autos serão conclusos à autoridade judiciária para homologação. Parágrafo 1º. Homologado o arquivamento ou a remissão, a autoridade judiciária determinará, conforme o caso, o cumprimento da medida. Segundo, discordando, a autoridade judiciária fará remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça, mediante despacho fundamentado, e este oferecerá representação, designará outro membro do Ministério Público para apresentá-la ou ratificará o arquivamento ou a remissão, que só então estará a autoridade judiciária obrigada a homologar. Artigo 182. Se, por qualquer razão, o representante do Ministério Público não promover o arquivamento ou conceder a remissão, oferecerá representação à autoridade judiciária, propondo a instauração de procedimento para a aplicação da medida socioeducativa que se afigurar a mais adequada. Parágrafo 1º. A representação será oferecida por petição, que conterá o breve resumo dos fatos e a classificação do ato infracional e, quando necessário, o rol de testemunhas, podendo ser deduzida oralmente, em sessão diária instalada pela autoridade judiciária.
Segundo, a representação independe de prova pré-constituída da autoria e materialidade. Artigo 183. O prazo máximo e improrrogável para a conclusão do procedimento, estando o adolescente internado provisoriamente, será de 45 dias. Artigo 184. Oferecida a representação, a autoridade judiciária designará a audiência de apresentação do adolescente, decidindo, desde logo, sobre a decretação ou manutenção da internação, observado o disposto no artigo 108 e parágrafo. Parágrafo 1º. O adolescente e seus pais ou responsável serão cientificados do teor da representação e notificados a comparecer à audiência, acompanhados de advogado. Segundo, se os pais ou responsável não forem localizados, a autoridade judiciária dará curador especial ao adolescente. Terceiro, não sendo localizado o adolescente, a autoridade judiciária expedirá mandado de busca e apreensão, determinando o sobrestamento do feito até a efetiva apresentação. Quarto, estando o adolescente internado, será requisitada a sua apresentação, sem prejuízo da notificação dos pais ou responsável. Artigo 185. A internação decretada ou mantida pela autoridade judiciária não poderá ser cumprida em estabelecimento prisional. Parágrafo 1º. Inexistindo na comarca entidade com as características definidas no artigo 123, o adolescente deverá ser imediatamente transferido para a localidade mais próxima. Segundo, sendo impossível a pronta transferência, o adolescente aguardará sua remoção em repartição policial, desde que em seção isolada dos adultos e com instalações apropriadas, não podendo ultrapassar o prazo máximo de 5 dias, sob pena de responsabilidade. Artigo 186. Comparecendo o adolescente, seus pais ou responsável, a autoridade judiciária procederá à oitiva dos mesmos, podendo solicitar opinião de profissional qualificado. Parágrafo 1º. Se a autoridade judiciária entender adequada a remissão, ouvirá o representante do Ministério Público proferindo decisão. Segundo, sendo fato grave, passível de aplicação de medida de internação ou colocação em regime de semi-liberdade, a autoridade judiciária, verificando que o adolescente não possui advogado constituído, nomeará defensor, designando, desde logo, audiência em continuação, podendo determinar a realização de diligências e estudo do caso. Terceiro, o advogado constituído ou defensor nomeado, no prazo de 3 dias contado da audiência de apresentação, oferecerá defesa prévia e rol de testemunhas. Quarto, na audiência em continuação, ouvidas as testemunhas arroladas na representação e na defesa prévia, cumpridas as diligências e juntado o relatório da equipe interprofissional, será dada a palavra ao representante do Ministério Público e ao defensor, sucessivamente, pelo tempo de 20 minutos para cada um, prorrogável por mais 10, a critério da autoridade judiciária, que em seguida proferirá decisão. Artigo 187. Se o adolescente, devidamente notificado, não comparecer injustificadamente à audiência de apresentação, a autoridade judiciária designará nova data, determinando sua condução coercitiva. Artigo 188. A remissão como forma de extinção ou suspensão do processo poderá ser aplicada em qualquer fase do procedimento antes da sentença. Artigo 189. A autoridade judiciária não aplicará qualquer medida desde que reconheça na sentença, inciso 1, estar provada a inexistência do fato. 2. Não haver prova da existência do fato. 3. Não constituir o fato ato infracional.
4. Não existir prova de ter o adolescente concorrido para o ato infracional. Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, estando o adolescente internado, será imediatamente colocado em liberdade. Artigo 190. A intimação da sentença que aplicar medida de internação ou regime de semi-liberdade será feita, inciso 1, ao adolescente e ao seu defensor. 2. Quando não for encontrado o adolescente, a seus pais ou responsável, sem prejuízo do defensor. Parágrafo 1º. Sendo outra a medida aplicada, a intimação far-se-á unicamente na pessoa do defensor. Segundo, recaindo a intimação na pessoa do adolescente, deverá este manifestar se deseja ou não recorrer da sentença. Seção 5A. Da infiltração de agentes de polícia para a investigação de crimes contra a dignidade sexual de criança e de adolescente. Artigo 190-A. A infiltração de agentes de polícia na internet com o fim de investigar os crimes previstos nos artigos 240, 241, 241-A, 241-B, 241-C e 241-D desta lei e nos artigos 154-A, 217-A, 218, 218-A e 218-B do Decreto-Lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, obedecerá às seguintes regras. Inciso 1. Será precedida de autorização judicial devidamente circunstanciada e fundamentada, que estabelecerá os limites da infiltração para a obtenção de prova, ouvido o Ministério Público. 2. Dar-se-á mediante requerimento do Ministério Público ou representação de delegado de polícia e conterá a demonstração de sua necessidade, o alcance das tarefas dos policiais, os nomes ou apelidos das pessoas investigadas e, quando possível, os dados de conexão ou cadastrais que permitam a identificação dessas pessoas. 3. Não poderá exceder o prazo de 90 dias, sem prejuízo de eventuais renovações, desde que o total não exceda a 720 dias e seja demonstrada sua efetiva necessidade, a critério da autoridade judicial. Parágrafo 1º. A autoridade judicial e o Ministério Público poderão requisitar relatórios parciais da operação de infiltração antes do término do prazo de que trata o inciso 2 do parágrafo 1º deste artigo. Segundo, para efeitos do disposto no inciso 1 do parágrafo 1º deste artigo, consideram-se, inciso 1, dados de conexão, informações referentes à hora, data, início, término, duração, endereço de protocolo de internet, IP, utilizado e terminal de origem da conexão. 2. Dados cadastrais. Informações referentes a nome e endereço de assinante ou de usuário registrado ou autenticado para conexão a quem endereço de IP. Identificação de usuário ou código de acesso tenha sido atribuído no momento da conexão. Terceiro, a infiltração de agentes de polícia na internet não será admitida se a prova puder ser obtida por outros meios. Artigo 190-B. As informações da operação de infiltração serão encaminhadas diretamente ao juiz responsável pela autorização da medida, que zelará por seu sigilo. Parágrafo único. Antes da conclusão da operação, o acesso aos autos será reservado ao juiz, ao Ministério Público e ao delegado de polícia responsável pela operação, com o objetivo de garantir o sigilo das investigações. Artigo 190-C. Não comete crime o policial que oculta a sua identidade para, por meio da internet,
colher indícios de autoria e materialidade dos crimes previstos nos artigos 240, 241, 241-A, 241-B, 241-C e 241-D desta lei, e nos artigos 154-A, 217-A, 218, 218-A e 218-B do Decreto-Lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal. Parágrafo único. O agente policial infiltrado que deixar de observar a estrita finalidade da investigação responderá pelos excessos praticados. Artigo 190-D. Os órgãos de registro e cadastro público poderão incluir nos bancos de dados próprios, mediante procedimento sigiloso e requisição da autoridade judicial, as informações necessárias à efetividade da identidade fictícia criada. Parágrafo único. O procedimento sigiloso de que trata esta seção será numerado e tombado em livro específico. Artigo 190-E. Concluída a investigação, todos os atos eletrônicos praticados durante a operação deverão ser registrados, gravados, armazenados e encaminhados ao juiz e ao Ministério Público, juntamente com relatório circunstanciado. Parágrafo único. Os atos eletrônicos registrados citados no caput deste artigo serão reunidos em autos apartados e apensados ao processo criminal juntamente com o inquérito policial, assegurando-se a preservação da identidade do agente policial infiltrado e a intimidade das crianças e dos adolescentes envolvidos. Seção 6. Da apuração de irregularidades em entidade de atendimento. Artigo 191. O procedimento de apuração de irregularidades em entidade governamental e não governamental terá início mediante portaria da autoridade judiciária ou representação do Ministério Público ou do Conselho Tutelar, onde conste, necessariamente, resumo dos fatos. Parágrafo único. Havendo motivo grave, poderá a autoridade judiciária, ouvido o Ministério Público, decretar liminarmente o afastamento provisório do dirigente da entidade, mediante decisão fundamentada. Artigo 192. O dirigente da entidade será citado para, no prazo de 10 dias, oferecer resposta escrita, podendo juntar documentos e indicar as provas a produzir. Artigo 193. Apresentada ou não a resposta e sendo necessário, a autoridade judiciária designará audiência de instrução e julgamento, intimando as partes. Parágrafo 1º. Salvo manifestação em audiência, as partes e o Ministério Público terão 5 dias para oferecer alegações finais, decidindo a autoridade judiciária em igual prazo. Segundo, em se tratando de afastamento provisório ou definitivo de dirigente de entidade governamental, a autoridade judiciária oficiará à autoridade administrativa imediatamente superior ao afastado, marcando prazo para substituição. Terceiro, antes de aplicar qualquer das medidas, a autoridade judiciária poderá fixar prazo para a remoção das irregularidades verificadas. Satisfeitas as exigências, o processo será extinto, sem julgamento de mérito. Quarto, a multa e a advertência serão impostas ao dirigente da entidade ou programa de atendimento. Seção 7. Da apuração de infração administrativa às normas de proteção à criança e ao adolescente. Artigo 194. O procedimento para a imposição de penalidade administrativa por infração às normas de proteção à criança e ao adolescente terá início por representação do Ministério Público ou do Conselho Tutelar, ou auto de infração elaborado por servidor efetivo ou voluntário credenciado e assinado por 2 testemunhas, se possível.
Parágrafo 1º. No procedimento iniciado com o auto de infração, poderão ser usadas fórmulas impressas, especificando-se a natureza e as circunstâncias da infração. Segundo, sempre que possível, a verificação da infração seguir-se-á a lavratura do auto, certificando-se, em caso contrário, dos motivos do retardamento. Artigo 195. O requerido terá prazo de 10 dias para a apresentação de defesa, contado da data da intimação, que será feita, inciso 1, pelo autuante no próprio auto, quando este for lavrado na presença do requerido. 2. Por oficial de justiça ou funcionário legalmente habilitado, que entregará cópia do auto ou da representação ao requerido ou a seu representante legal, lavrando certidão. 3. Por via postal, com aviso de recebimento, se não for encontrado o requerido ou seu representante legal. 4. Por edital, com prazo de 30 dias, se incerto ou não sabido o paradeiro do requerido ou de seu representante legal. Artigo 196. Não sendo apresentada a defesa no prazo legal, a autoridade judiciária dará vista dos autos do Ministério Público por 5 dias, decidindo em igual prazo. Artigo 197. Apresentada a defesa, a autoridade judiciária procederá na conformidade do artigo anterior ou, sendo necessário, designará audiência de instrução e julgamento. Parágrafo único. Colhida a prova oral, manifestar-se-ão sucessivamente o Ministério Público e o procurador do requerido, pelo tempo de 20 minutos para cada um, prorrogável por mais 10, a critério da autoridade judiciária, que em seguida proferirá a sentença. Seção 8. Da habilitação de pretendentes à adoção. Artigo 197-A. Os postulantes à adoção domiciliados no Brasil apresentarão petição inicial na qual conste, inciso 1, qualificação completa. 2. Dados familiares. 3. Cópias autenticadas de certidão de nascimento ou casamento ou declaração relativa ao período de união estável. 4. Cópias da cédula de identidade e inscrição no cadastro de pessoas físicas. 5. Comprovante de renda e domicílio. 6. Atestados de sanidade física e mental. 7. Certidão de antecedentes criminais. 8. Certidão negativa de distribuição civil. Artigo 197-B. A autoridade judiciária, no prazo de 48 horas, dará vista dos autos ao Ministério Público, que, no prazo de 5 dias, poderá, inciso 1, apresentar quesitos a serem respondidos pela equipe interprofissional encarregada de elaborar o estudo técnico a que se refere o artigo 197-C desta lei. 2. Requerer a designação de audiência para oitiva dos postulantes em juízo e testemunhas. 3. Requerer a juntada de documentos complementares e a realização de outras diligências que entender necessárias. Artigo 197-C. Intervirá no feito, obrigatoriamente, equipe interprofissional a serviço da Justiça da Infância e da Juventude, que deverá elaborar estudo psicossocial, que conterá subsídios que permitam aferir a capacidade e o preparo dos postulantes para o exercício de uma paternidade ou maternidade responsável, à luz dos requisitos e princípios desta lei. Parágrafo 1º. É obrigatória a participação dos postulantes em programa oferecido pela Justiça da Infância e da Juventude, preferencialmente com apoio dos técnicos responsáveis pela execução da Política Municipal de Garantia do Direito à Convivência Familiar e dos grupos de apoio à adoção devidamente habilitados perante a Justiça da Infância e da Juventude,
juventude, que inclua preparação psicológica, orientação e estímulo à adoção interracial de crianças ou de adolescentes com deficiência, com doenças crônicas ou com necessidades específicas de saúde e de grupos de irmãos. Segundo, sempre que possível e recomendável, a etapa obrigatória da preparação referida no parágrafo 1º deste artigo incluirá o contato com crianças e adolescentes em regime de acolhimento familiar ou institucional, a ser realizado sob orientação, supervisão e avaliação da equipe técnica da Justiça da Infância e da Juventude e dos grupos de apoio à adoção, com apoio dos técnicos responsáveis pelo Programa de Acolhimento Familiar e Institucional e pela execução da Política Municipal de Garantia do Direito à Convivência Familiar. Terceiro, é recomendável que as crianças e os adolescentes acolhidos institucionalmente ou por família acolhedora sejam preparados por equipe interprofissional antes da inclusão em família adotiva. Artigo 197-D. Certificada nos autos a conclusão da participação no programa referido no artigo 197-C desta lei, a autoridade judiciária, no prazo de 48 horas, decidirá acerca das diligências requeridas pelo Ministério Público e determinará a juntada do estudo psicossocial, designando, conforme o caso, audiência de instrução e julgamento. Parágrafo único. Caso não sejam requeridas diligências ou sendo essas indeferidas, a autoridade judiciária determinará a juntada do estudo psicossocial, abrindo a seguir vista dos autos ao Ministério Público por 5 dias, decidindo em igual prazo. Artigo 197-E. Deferida a habilitação, o postulante será inscrito nos cadastros referidos no artigo 50 desta lei, sendo a sua convocação para a adoção feita de acordo com ordem cronológica de habilitação e conforme a disponibilidade de crianças ou adolescentes adotáveis. Parágrafo 1º. A ordem cronológica das habilitações somente poderá deixar de ser observada pela autoridade judiciária nas hipóteses previstas no parágrafo 13 do artigo 50 desta lei, quando comprovado ser essa a melhor solução no interesse do adotando. Segunda, a habilitação à adoção deverá ser renovada no mínimo trienalmente, mediante avaliação por equipe interprofissional. Terceiro, quando o adotante candidatar-se a uma nova adoção, será dispensável a renovação da habilitação, bastando a avaliação por equipe interprofissional. Quarto, após 3 recusas injustificadas pelo habilitado, a adoção de crianças ou adolescentes indicados dentro do perfil escolhido, haverá reavaliação da habilitação concedida. Quinto, a desistência do pretendente em relação à guarda para fins de adoção ou a devolução da criança ou do adolescente depois do trânsito em julgado da sentença de adoção importará na sua exclusão dos cadastros de adoção e na vedação de renovação da habilitação, salvo decisão judicial fundamentada, sem prejuízo das demais sanções previstas na legislação vigente. Artigo 197-F. O prazo máximo para conclusão da habilitação à adoção será de 120 dias, prorrogável por igual período, mediante decisão fundamentada da autoridade judiciária. Capítulo 4. Dos recursos. Artigo 198. Nos procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude, inclusive os relativos à execução das medidas socioeducativas, adotar-se-á o sistema recursal da Lei 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código de Processo Civil, com as seguintes adaptações. Inciso 1. Os recursos serão interpostos independentemente de preparo.
2. Em todos os recursos, salvo nos embargos de declaração, o prazo para o Ministério Público e para a defesa será sempre de 10 dias. 3. Os recursos terão preferência de julgamento e dispensarão revisor. 4, 5 e 6 revogados. 7. Antes de determinar a remessa dos autos à superior instância, no caso de apelação, ou do instrumento, no caso de agravo, a autoridade judiciária proferirá despacho fundamentado, mantendo ou reformando a decisão, no prazo de 5 dias. 8. Mantida a decisão apelada ou agravada, o escrivão remeterá os autos ou o instrumento à superior instância dentro de 24 horas, independentemente de novo pedido do recorrente. Se a reformar, a remessa dos autos dependerá de pedido expresso da parte interessada ou do Ministério Público, no prazo de 5 dias, contados da intimação. Artigo 199. Contra as decisões proferidas com base no artigo 149, caberá recurso de apelação. Artigo 199-A. A sentença que deferia a adoção produz efeito desde logo, embora sujeita à apelação, que será recebida exclusivamente no efeito devolutivo, salvo se tratar de adoção internacional ou se houver perigo de dano irreparável ou de difícil reparação ao adotando. Artigo 199-B. A sentença que destituir ambos ou qualquer dos genitores do poder familiar fica sujeita à apelação, que deverá ser recebida apenas no efeito devolutivo. Artigo 199-C. Os recursos nos procedimentos de adoção e de destituição de poder familiar, em face da relevância das questões, serão processados com prioridade absoluta, devendo ser imediatamente distribuídos, ficando vedado que aguardem em qualquer situação oportuna distribuição e serão colocados em mesa para julgamento sem revisão e com parecer urgente do Ministério Público. Artigo 199-D. O relator deverá colocar o processo em mesa para julgamento no prazo máximo de 60 dias, contado da sua conclusão. Parágrafo único. O Ministério Público será intimado da data do julgamento e poderá, na sessão, se entender necessário, apresentar oralmente seu parecer. Artigo 199-E. O Ministério Público poderá requerer a instauração de procedimento para a apuração de responsabilidades se constatar o descumprimento das providências e do prazo previstos nos artigos anteriores.